Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre Raimundo Vinícius, digníssimo Padre por esta paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Reverendíssimo Padre Everton, Reverendíssimo Padre Antônio, Reverendíssimo Padre Lucas, que se encontram neste momento atendendo confissões. Queridos irmãos e irmãs, reunidos neste templo sagrado para festejar com uma dignidade maior a festa da padroeira, da intercessora de todos vocês. Nós estamos hoje celebrando a dedicação deste templo. E celebrando esta dedicação, nós nos reportamos ao templo de Jerusalém, onde a multidão acorria em busca do encontro com Deus. Quando nós saímos de nossas residências e nos dirigimos à igreja, nós nos dirigimos ao lugar sagrado. Nós nos dirigimos ao lugar de encontro com Deus e com o nosso irmão. E é por isso que precisamos sempre mais dar atenção a este espaço, fazer com que este espaço tenha a sua dignidade de sagrado. É preciso que nós compreendamos que quando aqui nos encontramos, precisamos ter aquele respeito que faz com que cada um se torne sempre mais verdadeiro filho de Deus. É preciso que nós, estando aqui, procuremos fazer com que o clima de oração, de contemplação, de adoração possa surgir do nosso âmago, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer, direcionando os nossos passos, dando o sentido verdadeiro à nossa vida e fazendo com que nós sejamos realizados enquanto filhos dele. O Evangelho que nós acabamos de ouvir vem nos lembrar que é preciso fazer com que a casa de Deus possa ser respeitada. É preciso que a casa de Deus seja de fato este lugar onde a gente pode ter este contato íntimo com aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Jesus estava exatamente mostrando a eles que não era necessário chegar a tal ponto para que eles buscassem a sua dignidade humana, para que eles buscassem a sua sobrevivência. Naquele tempo, para que se expiasse o pecado ou os pecados, cada um deveria levar o animal para o altar determinado pelo sacerdote para o sangramento. O derramamento de sangue do animal servia exatamente como expiação para os pecados. E então, para facilitar, principalmente aqueles que vinham de mais longe, muitos vendiam os próprios animais para serem sacrificados. Mas eles foram sempre mais se aproximando do templo, sempre
Só que eles não foram capazes de entender que dentro daquele ambiente não existia espaço para o negócio. Dentro daquele ambiente não existia espaço para a divisão. Dentro daquele ambiente cabia a unidade. Dentro daquele ambiente cabia o desejo de querer sempre estar com Deus, o desejo de buscar Deus, o desejo de fazer com que Deus ocupe o espaço na vida de cada um, o desejo de fazer com que Deus seja verdadeiramente o único Senhor da vida de cada ser humano. Então, celebrando hoje esta dedicação, que nós também possamos, todas as vezes que viermos a esse templo sagrado, buscar fazer com que ele tenha a sua dignidade a partir do meu esforço, a partir do meu testemunho, a partir da minha humildade, em saber também me corrigir e corrigir o outro que às vezes não sabe silenciar, que às vezes não sabe se concentrar diante de Jesus, que se apresenta a cada um de nós como dono deste templo, como Senhor desta casa, e que a Ele nós devemos nos dirigir para que assim possamos ter aquela contemplação que vai realizar a cada um enquanto cristão. O tema que nos é proposto para a noite de hoje é extraído exatamente da Verbum Domini, a resposta do homem ao Deus que fala. Ora, se Deus fala, é porque Ele quer ser ouvido. E nós sabemos que Deus, desde o princípio, chama o homem e a mulher para que possam assumir um compromisso na caminhada eclesial. Deus chama o homem e a mulher para que cada um dando uma resposta generosa a Ele que é Senhor da vida, possa edificar o reino de Deus aqui na face da terra. Então, é preciso que nós queiramos ter aquela concentração necessária para ouvir a voz de Deus. Nem sempre a gente ouve a voz de Deus no barulho. Nem sempre a gente ouve a voz de Deus quando se quer somente falar e falar sem saber silenciar. É preciso que a gente também saiba dar tempo para que no silêncio Deus fale a cada um de nós. E que bom que quando Deus dirigir a sua palavra a nós, que tenhamos aquela humildade de dizer: Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que eu faça? E Deus vai iluminando a caminhada para que assim, guiados pelo Divino Espírito, possamos prosseguir firmes, tendo aquela consciência de que a nossa resposta a Deus sempre exige algo de nós. Quando nós nos propomos a ouvir Deus, é preciso que nós saibamos também que, para dar atenção à sua palavra, nós precisamos olhar principalmente para o seu Filho muito amado,
que nós contemplamos aqui na cidade de Lagarto, nos braços da Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, depois de ter cumprido aquilo que o Pai tinha determinado para ele, depois de ser obediente até a morte e morte de cruz. A exemplo dele, nós precisamos edificar a nossa caminhada cristã, sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele vai se utilizando como instrumento. Mas para que cada um possa atingir o ápice da sua missão, precisa aceitar a cruz do dia a dia. Precisa entender que as perseguições, os sofrimentos, as tribulações vão fazendo parte desta caminhada, mas depois a gente vai se deparar diante daquela realização plena e vai poder até dizer como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que nós queiramos dar sempre atenção à palavra de Deus, que nós queiramos estar atentos àquilo que Ele nos fala, e Ele vai nos falando todos os dias. É preciso que nós saibamos dar atenção a esta palavra. Às vezes podemos até dizer: mas Senhor, eu não sei como viver esta palavra ensina Nossa Senhora da Piedade, exemplo para todos nós, possa continuar como advogada de cada um, para que assim, na continuidade do peregrinar aqui nesta terra, possamos ser firmes, mesmo mediante as tribulações que a vida nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.